Olá, boa noite. Boa noite, queridos amigos. Boa noite a todos. Deixa eu arrumar aqui. Boa noite. Tudo bem, queridos amigos? Vamos entrando. Sejam muito bem-vindos. Essa live... Boa noite, Elizabeth. Como você está? Tudo bem? Seja bem-vinda. Essa live vai ser um pouquinho longa, né? E hoje eu vou deixar aqui registrado na live que vai ficar gravado a leitura do Gosho, né? O que é Gosho? Gosho são cartas que o iluminado, que atingiu a iluminação, deixou para a humanidade. A princípio, o iluminado, né, que veio a este mundo para salvar as pessoas, conduzir as pessoas a atingirem um estado elevado de vida. Maria Alice, boa noite, seja bem-vinda. O iluminado, ele veio a esse mundo para conduzir os seres a atingirem a iluminação. O que é atingir a iluminação? Escreve para mim aqui no comentário. O que você acha que é atingir a iluminação, Maria Alice e Elizabeth? Escreve para mim, deixa no comentário o que é atingir a iluminação na vida presente. Foi isso que Nichiren Daishonin fez. Ele veio a esse mundo, não somente Nichiren Daishonin, mas também Buda Sakyamuni, o grande mestre Tiantai, que escreveu o tratado A Grande Concentração e Discernimento, Grande Concentração e Discernimento, do mestre Tiantai, e deixou registrado no Tesouro do Sacerdote, nos templos. Por isso, Nichiren Daishonin, ele teve acesso, aos 12 anos de idade, quando ele começou a estudar sobre o Sutra de Lótus, os ensinamentos de Sakyamuni, né? E quando ele começou a estudar sobre os ensinamentos de Sakyamuni, do Buda Sakyamuni, Buda, para quem não sabe, amigos de todas as religiões e seres do planeta Terra, Buda não é aquela imagem. Os budistas, eles não recitam para imagens. Aquela imagem de Buda, né? Buda que está lá na Índia, na China, não tem nada a ver com o budismo dos últimos dias da lei. Aquelas imagens são apenas esculturas que foram feitas por artistas, né? São esculturas lindas, mas as pessoas budistas, os budistas, dos últimos que seguem os ensinos últimos revelados por Nichiren Daishonin, o iluminado, não segue imagens, não recitam para imagens. Os budistas, né? Eles recitam para atingir a iluminação. O que é iluminação? É um estado de suprema capacidade e discernimento. Discernimento para quê, Richard? Welcome, Richard. Para que nós temos que ter discernimento? Para que nós possamos sair do ciclo de sofrimento. O discernimento e a capacidade que você adquire com a iluminação são causas e efeitos que você vai produzir ao longo de cada instante da vida. Olha que profundo, cada instante da vida você está produzindo causas e efeitos que vão te levar a um determinado lugar, que vai te levar a obter efeitos na sua vida, né? Então, o que é a iluminação? A iluminação é a capacidade que você vai adquirir de sair dos sofrimentos, de abrir a sua mente, você vai acessar um portal, né? E a sua mente vai despertar para as verdades imutáveis da vida. Você vai sair da ilusão. Você vai sair da ilusão, porque, segundo os iluminados, é a ilusão que traz o sofrimento. A visão de mortal comum. O que é mortal comum? É aquele que não está desperto
para as verdades que não mudam, as verdades imutáveis do universo. E quando o ser ele está afundado nas ilusões, ele sofre muito, porque ele não consegue ver a verdade dos acontecimentos ao seu redor. E Nichiren Daishonin, ele ensinou, né, uma prática para que o ser que vive no mundo da ilusão, que praticamente somos todos nós, né, possamos conseguir tirar a ilusão. Nós vamos conseguir eliminar a ilusão da nossa vida e vamos conseguir criar causas e efeitos que tirem o sofrimento. Então, nós já falamos aqui sobre o Rishokan Kuron, em que Nichiren Daishonin ele refutou vários ensinos que não conduzem à iluminação, né? Quem não viu ainda a minha live sobre o Rishokan Kuron está no canal Nichiren Daishonin Ensinamentos e também aqui no Facebook, na página Sakyamuni Gautama Internacional. Eu fiz alguns vídeos e deixei lá para vocês, vídeos curtos, tá, amigos? Porque a live durou 1h e 30 minutos, mas eu fiz vídeos pequenos, de 5, 10 minutos, para vocês terem uma noção do que Nichiren Daishonin falou no Rishokan Kuron, em que ele refutou os ensinos que levam os seres a entrar, se afundarem mais ainda nos sofrimentos. E hoje nós vamos aqui ler, vai ser leitura, eu vou fazer uma leitura fiel do Gosho sobre atingir o estado de Buda nesta existência. E a partir de amanhã, todos os dias, eu vou comentar um parágrafo do Gosho até o final da semana, porque esse material vai ficar gravado para os seres de todas as religiões, viu? Todas as religiões precisam saber que existe a causa e o efeito em um único instante da vida e que nós estamos sendo regidos por essa causa e por esse efeito. Você é a lei de causa e efeito. Você manifesta a própria lei através das suas consciências e você pode modificar a sua vida para melhor. Você pode sair do sofrimento nessa existência. Você pode entender e ter uma percepção com maior discernimento da sua própria vida, das circunstâncias que você está passando no seu dia a dia, a cada instante da vida. Este é um ensino muito profundo, não é? O que vocês acham? Escreve aqui no comentário para mim. O que você acha? Richard, what do you think about? Maria Alice, querida. Escreve para mim o que vocês acham sobre isso. Então, vamos começar a ler, queridos amigos. Se você não conseguir ficar até o final da live, porque vai demorar a leitura e depois alguns comentários, você vai pegar depois os vídeos que eu vou editar, vou fazer pequenos vídeos e você vai, com o tempo, aprendendo mais sobre como você vai sair desse sofrimento aí que você está passando agora na sua casa, no seu trabalho, o sofrimento que você está passando aí nas suas relações pessoais, o sofrimento que você está passando aí com a falta de trabalho, ou então com muita fortuna e muita insatisfação pessoal. Depressão, né? O Covid-19 está aí matando todo mundo e eu tenho certeza que tem muita gente sofrendo. Então, queridos amigos, sobre atingir o estado de Buda nesta existência. Sobre atingir o estado de Buda nesta existência. Não, você não vai se transformar um Buda, não, viu? Você vai atingir a iluminação, a sabedoria, o discernimento dentro de você, a capacidade de usar a grande lei de causa e efeito a seu favor e não para o seu infortúnio. Porque a lei de causa e efeito, ela é para todos os seres. É como a lei da gravidade. Vocês já viram a lei da gravidade? Deixa eu pegar aqui um negócio para vocês verem. Esse papel aqui. Se eu soltar esse papel aqui agora, olhem, o que vai acontecer? O papel caiu, não é verdade?
Isso aqui é a lei da gravidade. Você controla essa lei? Se você não quiser que a lei da gravidade derrube esse papel, o papel vai cair ou o papel vai ficar assim pelo poder da sua mente? Vai cair. Então, essa lei, ela não pode ser controlada por você só por você querer que ela não existe. Você pode ser católico, você pode ser espírita, você pode ser muçulmano, você pode ser ateu, tá? Que a lei de causa e efeito que permeia todo o universo e está dentro de você, a sua própria vida, ela vai reger a sua vida através dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas ações, do seu Ichinen. O Ichinen Sanzen foi escrito, né, documentado pelo grande mestre Tiantai e foi estudado pelo Buda original, o iluminado Nichiren Daishonin. Então, essa Ichinen Sanzen está dentro de você, a sua percepção está criando causa e efeito em um único instante da vida, todos os dias. A sua consciência, boa noite, Nilson, a sua consciência está criando causa e efeito a cada instante, porque é através da sua percepção e da sua consciência, né? Obviamente, você percebe, depois você tem aquela consciência do que está acontecendo, através da sua percepção, você toma uma decisão, você cria uma concepção sobre aquele assunto, sobre aquela circunstância, e aí você toma uma ação que gera o seu karma. Welcome, nobody. Então, queridos amigos, eu inclusive fiz um vídeo aí falando da reencarnação, mas somente querendo... Quando eu fiz o vídeo sobre a reencarnação, em que teve até uma participação do Chico Xavier, né? E de algumas personalidades da religião espírita. Eles acreditam nas 3 existências, o passado, o presente e o futuro. Eles acreditam que é uma continuação também. Mas somente Nichiren Daishonin, os iluminados, né, os que se acenderam consciencialmente falando, eles revelaram um caminho que possibilitará todos os seres atingirem essa iluminação para transformarem a sua 8ª consciência, que é a consciência onde está registrado todas as causas e efeitos que você fez desde o infinito passado até hoje. O que vocês acham disso? Escreve nos comentários. Eu queria que vocês escrevessem de verdade, no comentário. Você acha que o que você está passando hoje é efeito do que você já pode ter cometido no passado? Então, nesse vídeo que eu fiz semana passada, sobre os líderes espíritas falarem sobre a reencarnação, eles citam exemplos de crianças que nascem com encefalia, com problemas cardíacos, com problemas graves, sem perna, sem braço, algum tipo de, vamos dizer assim, punição, né? Ou coisas, sofrimentos graves. E eles explicaram também que é devido a causas e ações que essas pessoas fizeram em vidas passadas. Por exemplo, o suicídio. Uma pessoa que se mata com um tiro na cabeça, porque ela não tem condição de suportar a situação dela, porque ela não entende como se manifesta a própria vida. Ela não tem essa sabedoria, esse conhecimento de que a vida se manifesta em 3 existências, desde o infinito passado até a eternidade, né? Nós estamos aqui agora, mas podemos não estar mais aqui um tempo. E nós vamos continuar, né, com as nossas causas e efeitos latentes na nossa 8ª consciência. Então, suicídio, a pessoa está desesperada, ela se mata com um tiro na cabeça, como eles estavam explicando, e depois, numa próxima manifestação da vida, José Barreto, boa noite, ela pode nascer com alguns problemas físicos, como deficiência mental, problemas coronários, e aí vai depender do que a lei de causa e efeito vai manifestar em relação àquela ação.
Então, nesse vídeo que eu publiquei aí, que deu até uma certa polêmica para os budistas, porque eu coloquei líderes do espiritismo falando, né? Foi apenas uma demonstração de que muitos mestres, vamos dizer assim, que queria provar para a humanidade que existe a reencarnação, que existe a manifestação da vida em outras existências. Reencarnação é apenas um nome que eles colocaram lá para expressar as 3 existências. O passado, antes dessa vida. Você já teve outras vidas, queridos amigos? Você já teve outras existências antes dessa? E muitas pessoas não acreditam e ficam vivendo a vida sem entender nada. E não suportam o seu sofrimento porque não tem capacidade de discernimento, de suportar o sofrimento e acaba se matando. Acaba dando um tiro na cabeça, uma facada e se joga da ponte. E essa situação, ela só agrava o problema. Né? Isso já foi comprovado não somente no budismo, mas em outras religiões também. Mas somente o budismo, somente o ensino de Nichiren Daishonin e dos iluminados, que veio desde o Buda Sakyamuni, ensinou um caminho, uma prática que você vai ter sabedoria para alcançar a iluminação. Porque as práticas de caridade, dar coisas para as pessoas, ajudar ao próximo, é muito legal e é uma coisa muito assim positiva, né? Nobre, estados elevados. Porém, estas práticas de caridade, benevolência e dar alimentos, elas não conduzem os seres a eles atingirem a iluminação. Estas práticas não conduzem as pessoas a conseguirem criar a causa e o efeito de sair do ciclo de nascimento, doença, velhice e morte, ou falando mais simples, porque tem gente que fala que eu estou falando muito difícil e não está entendendo nada, essas práticas não fazem com que a pessoa saia do seu sofrimento e dos seus problemas no presente momento, quanto mais nos momentos futuros. Se ela não consegue sair do sofrimento nesse instante, ela também não vai conseguir criar causa e efeito em um único instante para ter uma vida de prosperidade e de elevação nas próximas existências. Então, a caridade, né, que foi muito enfatizada no Espiritismo e é algo muito nobre, não conduz o ser a atingir a iluminação. Então, parece que foi combinado, né? Os iluminados vieram com a missão de revelar essa prática, revelar o ensino que conduz você a atingir a iluminação, José, que conduz você a sair do estado de depressão, porque você vai passar a entender como que manifesta a própria vida. Você vai pensar, nossa, existe uma vida passada então? Quer dizer que antes de eu nascer, eu já fiz um monte de causa e efeito num passado remoto, em muitas e muitas vidas, e por isso eu me encontrei com a minha mãe. Por causa das minhas causas passadas, Valéria, boa noite, querida, eu me encontrei com meu pai. Existe uma relação de vida entre eu e você que está aí me assistindo agora, pode acreditar. Existe uma relação de vida entre você e a sua família. Existe uma relação de vida desde o infinito passado entre você e o seu trabalho. Por que você escolheu essa profissão? E aí, quando você começa a entender como que manifesta a própria vida, nem que seja estudando, porque muitos entendem pela fé, né? Mas mesmo que seja ouvindo o que eu estou falando aqui, você vai começar, queridos, a falar, nossa, então você vai ter uma outra percepção da sua vida. Você não vai ficar tão desesperado por causa do seu problema a ponto de pegar uma arma e se matar. Entendeu? Porque você vai saber sair desse problema. Você vai encontrar um caminho verdadeiro que você sozinho, dentro de você, amigos, você não vai precisar de um ser sobrenatural que vai baixar dentro de você e vai falar o que você tem que fazer, não, viu? Essa sabedoria, esse discernimento tá em você aí, ó. Esta é a grande liberdade e maravilha da iluminação.
na sua nona consciência, na consciência pelos budistas chamados de estado de Buda, pelo grande mestre Tiantai chamado de nona consciência. E, quiçá, que a gente não pode chamar aí de Espírito Santo, né? Porque Jesus falou muito do Espírito Santo, mas eu não quero aqui nesse momento me remeter às outras religiões, porque a minha missão é propagar a grande lei de causa e efeito e divulgar os ensinos de Nichiren Daishonin. Mesmo que eu cite sobre o cristianismo, o espiritismo, o mundo muçulmano, né? Com todo o respeito que eu tenho a todos eles, eu estou apenas fazendo uma menção para citar que todos esses ensinos foi também citado sobre a grande lei de causa e efeito dentro deles. Como na Bíblia você também vai achar sobre o plantar e o colher, que Jesus também falou. Mas apenas os iluminados conseguiram deixar realmente uma prática que conduzirá todos os seres a atingirem a iluminação. Deixa a sua pergunta aqui para mim nos comentários, se você puder. Qualquer coisa, escreve aí o que você está achando. Então, ficamos combinados assim, amigos. Eu vou começar agora a ler sobre o Gosho, sobre atingir o estado de Buda nesta existência. Esse Gosho, essa carta que foi um escrito de Nichiren Daishonin para os seus discípulos, né? Inclusive esse aqui ele deu para um dos discípulos dele que era do governo. Vai ficar gravado aqui, depois eu vou editar e vou usar. Então vai ser um pouquinho longo, mas se vocês puderem assistir uma frase, 2 frases, depois retornar, vai ser muito bom para a sua vida. Porque quando você descobrir que você tem um estado de Buda, você é um iluminado dentro de si, potencialmente falando, na nona consciência, Maria Quitéria, amada, querida, boa noite, na nona consciência, chamada de estado de Buda pelos budistas, você vai amar. Sabe por quê, queridos amigos? Um beijo para você também, Maria Quitéria. Você vai conseguir pensar, então eu sozinho consigo, através de uma prática, me acender, me iluminar, ter a sabedoria, ter o discernimento, está dentro de você, na nona consciência. Você ilumina a 8ª consciência, aonde está o seu karma, as causas e efeitos que você fez desde o infinito passado até hoje. Por isso você está sofrendo de depressão, por isso você está desempregado, ou por isso você tem muito dinheiro, mas não está satisfeito com a vida. Causa e efeito em único instante, registrado na 8ª consciência. A nona consciência, chamada de estado de Buda, vai iluminar você, dentro de você. Então, isso aqui não vai ser uma meditação. Isso aqui é muito mais do que uma meditação que você vai aprender. A prática e o ensino que você vai aprender é muito mais que uma meditação. E eu queria também deixar registrado que eu estou ligada, né, há muitos anos a Nichiren Shoshu, tá? Não falo em nome da Nichiren Shoshu e não represento também a Nichiren Shoshu e nem a Rokeko, que é a organização de leigos ligada a Nichiren Shoshu. Eu falo em nome, a princípio, meu mesmo, de Ana Cristina. Conheci esse maravilhoso ensino há 40 anos atrás, quando meus familiares entraram na organização chamada Soka Gakkai. Mas nessa época, a Soka Gakkai era uma organização ligada a Nichiren Shoshu, porque foi através da Nichiren Shoshu que essa organização, pelo que eu saiba, né, e está escrito em todos os registros antigos, buscou esse Gosho. Esses Goshos vieram da Nichiren Shoshu, que existe há 800 anos. Então, a Nichiren Shoshu preservou os escritos do iluminado Nichiren Daishonin. Por 800 anos, vai fazer ano que vem, e inclusive vai ter uma comemoração de 800 anos do falecimento de Nichiren Daishonin. Anitta, querida, um beijo para você, obrigada, viu? Pelas suas postagens, eu leio todas. Então, queridos, eu vou falar sobre atingir o estado de Buda nessa existência, leitura do Gosho completo.
Não é um Goshô muito longo, não. Então, vamos lá? Sobre atingir o estado de Buda nesta existência. Carta escrita pelo iluminado Nichiren Daishonin, o Buda dos últimos dias da lei, que complementou e revelou a essência do Sutra de Lótus, que também foi exposto pelo grande iluminado Sakyamuni e estudou também os ensinos de Tiantai, que fez um estudo teórico e colocou em documentos sobre o Ichinen Sanzen, ou seja, como se manifesta a vida. Ele intitulou como o grande discernimento e concentração. E iremos falar numa outra oportunidade sobre os 3.000 mundos em um único instante da vida. Tá bom? Então, vamos lá. Se o Senhor deseja livrar-se dos sofrimentos, do nascimento e da morte, que tem suportado desde o tempo sem início, e atingir infalivelmente a suprema iluminação nesta existência, deve despertar para a verdade mística que sempre existiu inerentemente em todos os seres vivos. Essa verdade é Myoho Renge Kyo. Recitar Myoho Renge Kyo o possibilitará de compreender a verdade mística inata em toda a vida. O Sutra de Lótus é o rei dos sutras, verdadeiro e correto, tanto nas palavras como nos princípios. Suas palavras são a realidade fundamental, e esta é a lei mística, Myoho. É chamada de lei mística porque revela o princípio da relação mútua e inclusiva de um único momento da vida e todos os fenômenos. Eis porque este sutra constitui a sabedoria de todos os Budas. Você é um Buda. A sabedoria de todos os Budas, a sua sabedoria, viu? A nona consciência. Vamos despertar o estado de Buda dentro de você? A vida, em cada momento, abarca o corpo e a mente. A vida e o meio ambiente de todos os seres sensíveis nos 10 mundos, como também todos os seres insensíveis nos 3.000 mundos, Tiantai, incluindo as plantas, o céu, a terra e até mesmo a minúscula partícula de pó. A vida e cada momento permeia todo o mundo fenomenal e é revelada em todos os fenômenos. Despertar para este princípio corresponderá à relação mútua e inclusiva de um único momento da vida e todos os fenômenos. Contudo, mesmo que recite e acredite no Myoho Renge Kyo, se pensa que a lei mística existe fora do seu coração, o Senhor não está abraçando a lei. O Senhor não está abraçando a lei mística, mas um ensino inferior. A lei mística é você. Ela está dentro de você. Não abrace outro ensino. Ensino inferior refere-se a outros ensinamentos, além deste sutra, o Sutra de Lótus, que são todos os meios e provisórios. Os ensinos inferiores são meios e provisórios. Nenhum desses meios e ensinos provisórios nos conduz diretamente à iluminação e sem um caminho direto à iluminação.
O senhor não pode atingir o estado de Buda. Nesses caminhos não pode, queridos amigos. Diz Nichiren Daishonin, o iluminado que atingiu o estado de Buda. Mesmo que pratique existência após existência, olhe só, por incontáveis kalpas, mesmo que pratique existência após existência, por incontáveis kalpas, os caminhos provisórios, nunca atingirá o estado de Buda. Dessa forma, atingir o estado de Buda nesta vida seria impossível. Portanto, quando o Senhor ora o Myoho Renge Kyo, deve ter a profunda fé de que o Myoho Renge Kyo é a sua própria vida. Jamais pense que os 80 mil ensinos sagrados aos quais o Buda Sakyamuni dedicou toda a sua vida, ou que os Budas e Bodhisattvas das 10 direções, das 3 existências, encontram-se separados do Senhor. Não estão separados do Senhor. A prática dos ensinos budistas não o livrará do sofrimento de nascimento e morte, se não compreender a verdadeira natureza da vida. Se buscar a iluminação fora de si mesmo, então, mesmo que realize 10 mil práticas e 10 mil boas ações, tudo será em vão. É o mesmo caso de um homem pobre que passa dia e noite contando a riqueza de seu vizinho e que não consegue obter sequer um tostão para si. Eis porque o comentário da escola Tiantai declara: se não despertar para sua própria natureza, não conseguirá erradicar as graves ofensas de sua vida. Essa passagem significa que, a menos que desperte para a natureza da sua própria vida, a prática se tornará uma austeridade angustiante e sem fim. Portanto, esses praticantes do budismo são como não budistas. Vamos olhar o estado de Buda dentro de nós, né? Não vamos buscar ele em outro lugar, em outras pessoas, em outros lugares, né? Em Grande Concentração e Discernimento, foi escrito pelo mestre Tiantai, que elucidou a doutrina do Ichinen Sanzen. Tiantai declara que, embora essas pessoas estudem o budismo, suas concepções não diferem daquelas não budistas. Se o senhor prefere o nome do Buda, recita o sutra, ou simplesmente oferece flores e incensos. Todos esses atos virtuosos implantarão benefícios e raízes de benevolência em sua vida. Com essa convicção, o senhor deve se empenhar na fé. O Sutra Vimalarkiti, que era de Sakyamuni, declara que, quando se busca a condição de absoluta liberdade da iluminação na mente dos mortais comuns, descobrirá que eles são entidades de iluminação e que os sofrimentos do nascimento e da morte são nirvana. Também afirma que se a mente das pessoas é impura, sua terra será igualmente impura. Mas se sua mente é pura, assim será sua terra. Portanto, não há duas terras, pura e impura ao mesmo tempo. A diferença está unicamente na mente boa ou má das pessoas. Isso se aplica tanto aos Budas como aos mortais comuns. Quando uma pessoa é dominada pela ilusão, é chamada de mortal comum. Mas quando ela é iluminada, ela é chamada de Buda. Vamos tirar a ilusão da nossa mente, queridos amigos. Isso se assemelha a um espelho embaçado, que brilhará se for polido. Vamos polir o nosso espelho da iluminação? A mente que se encontra encoberta pela ilusão da escuridão inata da vida é como um espelho embaçado, refletindo a natureza essencial e da realidade. Espera aí um pouquinho que eu acho que eu vou falar de novo essa frase aqui.
A mente que se encontra encoberta pela ilusão da escuridão inata da vida é como um espelho embaçado límpido, refletindo a natureza essencial dos fenômenos e da realidade. Manifeste uma profunda fé, polindo o seu espelho dia e noite. Como deve poli-lo? Não há outra forma senão devotar-se à recitação do Nam-myoho Renge-kyo. Qual é então o significado de Myo? Myo é simplesmente a misteriosa natureza de nossa vida a cada instante, a lei mística, que a mente não consegue compreender e que não pode ser expressa em palavras. Quando observamos nossa própria mente, em qualquer momento, não percebemos a cor nem a forma para comprovar sua existência. No entanto, não podemos dizer que ela não existe, não é mesmo? Pelo fato de incessantes pensamentos nos ocorrer a cada instante. A mente não pode ser considerada como algo existente nem inexistente. A vida é de fato uma realidade que transcende tanto as palavras como os conceitos da existência. No entanto, mostra a característica de ambas. É a entidade mística do caminho do meio, ou seja, a realidade fundamental. Myo é o nome dado à natureza mística da vida. E Rho, a sua manifestação. Myo, a lei de causa e efeito, né? E Rho, a sua manifestação. Renge, que significa flor de lótus, ou seja, a flor de lótus, ela é, vou só falar, não ia falar não, mas vou falar só essa partezinha para vocês. O Renge, a flor de lótus, ela dá tanto a flor como o fruto ao mesmo tempo. Da mesma forma, a lei de causa e efeito. Porque quando você pensa, você já cria um efeito naquele instante, já está registrado na tua vida. A causa e o efeito são simultâneos, ela ocorre em um único instante. Você criou a causa, você também já criou o efeito na sua vida. Então, mesmo que naquele exato momento pareça que não está acontecendo nada, já está registrado, vai se manifestar. Então, você não se preocupe se você não está conseguindo alguma coisa, ela vai se manifestar. Causalidade em único instante da vida. Então, o Renge, ele significa a flor de lótus por isso, a causalidade, a lei de causa e efeito em único instante da vida. Simboliza as maravilhas da lei. Se compreendermos que nossa vida neste momento é Myo, então, Myo, a lei de causa e efeito, então também compreenderemos que nossa vida em outros momentos é a lei mística. Essa percepção é a natureza mística de Kyo. Você vai ter a percepção do estado de Buda, tá, amigos? Você vai transformar o sofrimento em nirvana. O Sutra de Lótus é o rei dos sutras, o caminho direto para a iluminação. É o grande portal da iluminação. Por explicar que a entidade de nossa vida, que manifesta tanto o bem quanto o mal, em cada momento, é, na verdade, a entidade da lei mística. Todos estamos regidos pela lei de causa e efeito. Se o senhor recitar o Nam-myoho Renge-kyo com profunda fé neste princípio, infalivelmente atingirá o estado de Buda nesta existência. Eis porque o Sutra declara: após o meu nirvana, deve abraçar e manter este sutra. Aquele que assim fizer, atingirá infalivelmente o caminho do Buda, ou atingirá infalivelmente o caminho da iluminação. Não tenha a mínima dúvida. Respeitosamente, mantenha a sua fé e atinja a iluminação nesta existência. Nichiren Daishonin. Bom, li todo o Gosho. Vanilson, como que você tá, querido? Deixa eu beber uma aguinha, gente. Vanilson, o que você achou sobre o Gosho
Como atingir o estado de Buda nessa existência? Então, queridos amigos, eu queria deixar registrado a leitura do Gosho, porque nós vamos depois comentar ele. Hoje nós apenas vamos ler ele completo para ficar registrado no nosso histórico, no canal do YouTube Nichiren Daishonin Ensinamentos, sobre atingir o estado de Buda nessa existência. Eu já fiz a leitura completa do Gosho, espero que vocês tenham gostado. Ele é bem profundo e nós vamos, a partir de amanhã, uma vez por dia, fazer uma live explicando todos os parágrafos desse Gosho aqui. Porque esse Gosho aqui, ele abrange praticamente toda a doutrina, né, deixada por Nichiren Daishonin. Ele não expressou aqui nesse Gosho sobre o Gohonzon, o verdadeiro objeto de devoção, porque esse Gosho ele foi feito muitos anos antes dele inscrever o Gohonzon, né? E por isso ele não cita aqui sobre o Gohonzon. Mas não se preocupem que isso nós iremos falar futuramente. Nós iremos conversar futuramente, que nós temos que explicar para toda a humanidade, né, o que é o Gohonzon, e também o Gohonzon que tem o portal original, né? O Gohonzon que tem o portal original da fusão perfeita. Porque assim, existem hoje em dia, né, todo tipo de propagação, né, Vanilson? Valéria, tudo bem? Boa noite. E tem, assim, pessoas que criam Gohonzons. Criam, da própria cabeça de mortal comum. Eu não vou citar quem é quem aqui, porque lá na Índia, né, tem até algumas multinacionais agora que estão criando Gohonzons e para vender, tá? E bem carinho, $2.000, por aí. Então, depois, quando nós formos falar sobre o Gohonzon, a gente vai ler o verdadeiro objeto de devoção deixado por Nichiren Daishonin, que ele explica que o portal original, qual que é, porque ele já deixou a herança vital da lei, né, antes do falecimento dele, e os princípios últimos sobre a propagação do Nam-myoho Renge Kyo, que não é um mantra, não é um mantra que você pega ele e cria com várias outras religiões. Você não pode criar Gohonzon, inventar como que vai fazer um Gohonzon. Isso a gente vai falar depois, mas eu queria já deixar registrado aqui. E eu sigo, então, por isso, né, a organização ortodoxa de 800 anos, chamada Nichiren Shoshu. Inclusive, eu queria até apresentar ela para essa empresa lá na Índia, que criou um Gohonzon agora, com vários budinhas coloridos. Então, eu queria falar para vocês que cuidado, tá? Porque vocês não podem ficar recitando aí em qualquer Gohonzon, né? Que não é Gohonzon, isso não é Gohonzon, isso é um papel escrito e desenhado que não tem o menor poder de fusão de pessoa e lei, e o portal original. Não se preocupe que depois a gente fala sobre isso. Então, essa carta que Nichiren Daishonin ele deixou escrito para Toki Shonin no 7º ano, em 1255, tá? Essa carta foi escrita em 1255, 2 anos após Nichiren Daishonin ter estabelecido o ensino do Nam-myoho Renge Kyo. Então, 2 anos depois que ele revelou sobre o Nam-myoho Renge Kyo, que é a grande lei de causa e efeito que permeia todo o universo, está dentro de você, permeia a sua vida. Tudo que você faz, você cria um efeito. Tudo que você sente, você cria um efeito. Tudo que você deseja, você cria um efeito instantaneamente, no mesmo instante, na mesma hora. A causa e o efeito é na mesma hora, queridos amigos. Então, não se preocupe se você está achando, nossa, minha vida não acontece nada, eu quero isso, fiz isso, mas não aconteceu. Não se preocupe, sabe por quê? A lei de causa e efeito, ela é perfeita. Ela acontece em um único instante na sua vida. Se você está trilhando um caminho de alcançar alguma coisa e está criando causas e efeitos naquele instante para conseguir esse objetivo, você vai se manifestar na sua vida. Só que existem as 3 existências. Às vezes não pode ser que não se manifeste agora, na sua casa, nesse momento que você quer, porque vai se manifestar numa hora melhor, num momento melhor para você, de uma forma melhor. Principalmente se você está recitando o Nam-myoho Renge Kyo, como diz Nichiren Daishonin, que ele revelou
o grande veículo para te conduzir a atingir o estado de iluminação, para que você consiga despertar para as verdades imutáveis da vida, para que você saia da ilusão. Sair da ilusão significa sair do sofrimento. Você vai entender as suas relações de vida, você vai entender a sua relação com o meio ambiente, e aí, quando você começa a entender, você passa a não sofrer tanto. E você passa até a aceitar aquela situação, mas com o discernimento de transformá-la para melhor. Não é uma aceitação de que, eu fiz aquilo, eu cometi um ato errado, então eu tenho que aceitar esse problema agora na minha vida, então eu tenho que aceitar essa doença. Não, você vai mudar essa situação com discernimento, com sabedoria, com boa sorte. Aí vai entrar vários princípios, né? Com amenização kármica. Se você, de repente, cometeu alguma causa que você tenha que passar por um grande sofrimento, como morrer de um desastre de avião, você pode até amenizar esse seu karma, amenizar esse efeito, amenizar o efeito daquela causa que está gravado na tua vida, através de uma outra ação, através de um outro pensamento, através de um outro sentimento, através de um outro itinem. Você vai ter que transformar você, dentro de você. A sua percepção você vai ter que transformar para você conseguir transformar a sua vontade. Para você conseguir transformar o seu desejo, né? O seu desejo que muitas vezes são comportamentos que você vem repetindo há várias existências e que te trazem um efeito ruim, que te trazem depressão, suicídio, desespero, ou não, né? Pode trazer efeitos bons, mas geralmente a gente sempre está buscando melhorar em alguma coisa que nos traz sofrimento. Então, queridos amigos, eu queria que vocês tivessem a consciência de que existe uma grande lei de causa e efeito que permeia todo o universo, viu, cristão? Que segue Jesus Cristo também, existe uma lei de causa e efeito na sua vida. Os muçulmanos, existe uma lei de causa e efeito na sua vida, muçulmanos, que estão aí, amigos queridos muçulmanos. E essa lei, ela está regendo a sua vida, porque você e lei é a mesma coisa. Então, o que você está pensando, o que você está sentindo, você está criando um efeito na sua vida. Esse efeito vai se manifestar hoje, daqui a meia hora, daqui a um dia, daqui a uma semana, porque ele está dentro da sua vida. O efeito do que você sente vai se manifestar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos. Mas até lá, né, você vai poder ter transformado. Daqui a 1000 anos, quem sabe você não atinge a iluminação. Gente, escreve alguma coisa aqui para eu ler. Eu gostaria que vocês perguntassem sobre o Goxô, porque hoje eu não vou explicar o Goxô. Amanhã eu vou explicar vou comentar amanhã um parágrafo do Goxô sobre atingir o estado de Buda. E até segunda-feira que vem, cada dia um parágrafo. Então, ele vai estar explicado, não se preocupem, tá? E depois vocês seguem lá na minha página da Sakyamuni Gautama Internacional, S de Sakyamuni, G de Gautama, I de Internacional, SGI. Só que tem 2 Is, tá? Não é um só, não, para não confundir. Tem 2 Is. Então, queridos amigos, você vai entrar num estado alterado de consciência, você vai perceber a realidade de outra forma, você vai mudar a sua vontade para melhor, você vai ter palavras que te conduzem a um melhor caminho de transformação para melhor, para a sabedoria, para a felicidade, que a felicidade ainda é estado inferior de vida, para o caminho do Bodhisattva. Você vai ser Bodhisattva, José Fernandes. Boa noite, Edmilson, Bodhisattva. Todos vocês vão ser Bodhisattvas. Por quê? Porque o Bodhisattva está
nos 4 estados superiores de vida. O Bodhisattva, ele ajuda outras pessoas a transformarem as suas vidas para melhor, ensinando o grande veículo, né, e a prática que os iluminados deixaram para salvar todos os seres. Todos os seres vão sair dos estados inferiores de vida de uma forma elevada. Os estados inferiores de vida vão ser iluminados pela sua sabedoria de Buda. Os estados inferiores de vida vão ser iluminados pela nona consciência, que você vai atingir e acessar a consciência da iluminação que existe dentro de você, através do grande veículo Nam-myoho Renge Kyo, ligado às 3 grandes leis secretas, principalmente ligado ao Daigo Honzon, porque você não vai poder pegar um papel que foi criado pela mente de mortal comum para você recitar o Nam-myoho Renge Kyo. Tá, queridos amigos? Esse aqui é um Gosho que eu tô lendo separadamente, mas Nichiren Daishonin, ele deixou vários Goshos, não foi só esse. Aqui ele fala apenas sobre a grande lei de causa e efeito. Mas os outros Goshos, as outras cartas, os outros ensinamentos, ele complementa com outros ensinos. Ele complementa com outros princípios, como, por exemplo, o objeto de devoção para a observação da mente, que se chama Gohonzon. Existe uma forma correta, deixada por Nichiren Daishonin, de inscrever Gohonzon. Não, você que não está entendendo nada aí, não vai aí nessa onda, vou procurar ali na internet. Aí chega lá na empresa de marketing multinível e vê um Gohonzon cheio de budinha e de desenho e acha que aquilo lá vai ser o portal que vai abrir a fusão pessoa e lei. Fusão pessoa e lei. Você e lei é a mesma coisa. É isso mesmo, queridos amigos. Então, é bom a gente entender as origens. Eu já fiz vários vídeos sobre as origens dos ensinos e tá lá no meu canal Nichiren Daishonin Ensinamentos. Porque quando você vier a praticar, né, para você também ser um iluminado, para você criar a causa e o efeito de sair do sofrimento, criar a causa e efeito de não nascer doente, criar a causa e o efeito de não nascer, de não se suicidar, criar a causa e o efeito de não ir para a tendência de se matar. Você vai transformar a tendência negativa da tua vida. Então, quando você entrar nesse caminho, você vai conhecer as origens do Gohonzon. Eu, desde 40 anos, recitava no Gohonzon inscrito pela Nichiren Shoshu. Então, eu sei das origens da minha prática, porque eu também passei por uma experiência de recitar num mandala que foi feito pela mente de mortal comum, assim, a forma como ele foi criado. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Escreve aqui para mim sobre o Gohonzon, gente, que eu tenho que preparar a live. Então, gente, o Gohonzon, ele não pode ser um papel que uma pessoa pega, inventa lá, escreve Nam-myoho Renge Kyo no meio e manda para a gráfica, não, gente. Esse Gohonzon, ele não vai te possibilitar uma fusão perfeita entre pessoa e lei. Porque quando você senta para orar, conforme Nichiren Daishonin ensinou, você vai praticar em frente a um pergaminho, que está ali é um portal, sabe? Você vai fazer uma fusão. Aí você acha que qualquer papel que está escrito no Nam-myoho Renge Kyo tem a entidade do Buda, a entidade da lei, isso a gente vai estudar depois, não se preocupe, tá? Mas eu tô abordando porque eu tô falando de Nam-myoho Renge Kyo, e quem for procurar lá no YouTube, tomem cuidado, porque tem cada coisa absurda na internet sobre pessoas que estão pegando o Nam-myoho Renge Kyo e misturando com outras coisas que não tem nada a ver. Tem gente aí também que está misturando até com barra de axis, Nam-myoho Renge Kyo. Não tem nada a ver, gente. O Nichiren Daishonin, ele já deixou os princípios últimos da propagação.
eu já falei em outros vídeos, né? Que foi o Daigo Honzo, o Alto Santuário de Romon, e ele também já deixou uma forma de inscrever Goronzon, tá, queridos? Então, mas hoje o assunto não é esse, mas eu não sei por que eu tô falando disso para vocês, porque se você não tem Goronzon ainda, você pode sentar-se e colocar assim, ó, as mãos, porque isso aqui significa os 10 estados de vida, tá? É uma representação dos 10 estados de vida, desde o estado de inferno até o estado mais elevado, que é o estado de Buda. Por isso que a gente geralmente faz assim, como uma representação de todos os estados. Eles coexistem entre si. Os estados de vida coexistem, Brás. Com a pandemia, todos estão passando muita dificuldade. Por isso, esses ensinamentos nunca foi tão necessários, diz o Vanilson. É verdade, Vanilson. E isso já foi falado no vídeo que eu fiz na live sobre o Rissho Konkuron, aonde Nichiren Daishonin, ele refuta todos os caminhos errôneos. Olha que coisa, gente. Ele foi perseguido, foi exilado, quase morto, porque ele simplesmente falou, olha, gente, vou falar assim bem comum, tá, queridos? Porque tem gente que fala que não está entendendo nada do que eu estou falando. Gente, é o seguinte, esses ensinos que vocês estão praticando só vão levar vocês para o sofrimento mais ainda. Esses ensinos misturados vão afundar vocês no estado de inferno. Nichiren Daishonin falou, Vanilson. E ele também explicou sobre as pandemias, que é fruto da calúnia à lei. Pessoas que seguem ensinos errôneos e acaba que dá tudo errado. Piora a situação do planeta, piora a situação da sua vida. Você não cria causa e efeito que conduz à felicidade, nem ao estado de Bodhisattva, nem ao estado de erudição, que são elevados, né? O estado de absorção, aquele cientista que vai descobrir aquela vacina, estado de absorção, não conduz. Os ensinos provisórios e os ensinos chamados de meios são ensinos que perderam a sua eficácia, viu, Vanilson? Então, por isso, eu estou aqui, né, tentando expressar algum ensino do Buda, do iluminado, para você que tem interesse nesse assunto. Porque eu sei que muitas pessoas não têm interesse. Não, então, não importa de qual religião você seja, tá? Saiba que existe uma grande lei de causa e efeito que permeia todo o universo e ela está regendo a sua vida agora. A lei de causa e efeito rege você e você é a própria lei. O que vocês acham sobre isso? Não é legal? Não é interessante? Então, nós vamos entrar num caminho, numa prática, numa doutrina, numa prática, todos os dias, para a gente usar a lei a nosso favor. Você vai ter essa sabedoria, tá? Você vai despertar e abrir o portal da iluminação que está dentro de você. Você vai iluminar a oitava consciência, onde está todas as causas e efeitos que está manifestando a sua vida. E você vai transformar para melhor. Você vai iluminar a sua vida. E acredite, a vida é eterna. Então não se desespere não, se você está com alguma doença, se você está com um problema grave na sua família, porque você vai ultrapassar com sabedoria para você ter melhores circunstâncias nas próximas existências e nessa também. Você pode transformar nessa existência. É o que Nichiren Daishonin vem falando sobre atingir o estado de Buda. Então, atingir o estado de Buda não é você virar um santo, nem você se transformar num ser sobrenatural. É você, a cada dia, você vai dar um passo na direção da iluminação, com uma prática que tem fundamentos, amigos. Eu falo dos fundamentos da prática e com um ensino e também conduzir outras pessoas a atingir o mesmo que você. Você também vai amenizar o seu karma
quando você ajudar outra pessoa a sair do sofrimento. Por isso que eu estou aqui, eu estou querendo amenizar o meu karma. O que vocês acham de eu estar querendo amenizar o meu karma? Você quer amenizar o seu? Brasil, boa noite. Tá bom? Então nós vamos despertar para a verdadeira natureza do universo. Nós vamos despertar para as verdades imutáveis da vida. Nós vamos transformar através da recitação do Nam-myoho Renge Kyo, que é a grande lei de causa e efeito que permeia todo o universo, está dentro de você, e seguindo os fundamentos básicos da propagação deixados por Nichiren Daishonin, principalmente em relação à inscrição do Gohonzon. Então, eu espero vocês amanhã para nós lermos e comentarmos o primeiro parágrafo desse Goshô. E deixa eu pegar aqui, queridos. Aqui, ó, não se esqueçam, queridos amigos, façam o Gongyo da noite e o Gongyo da manhã. Em breve eu vou publicar o link da plataforma que nós vamos poder determinar, né, como diz aí alguns, e também juntos fazermos o Gongyo da manhã e o Gongyo da noite e estudarmos sobre o Sutra de Lótus, que está aqui. Nós vamos estudar o que significa isso aqui, ó, que foram os ensinos de Nichiren. Então é muita coisa, né, que tem para fazer. Mas eu espero ter contribuído de alguma forma para o seu entendimento, tá? Para que você fique bem, para que você seja feliz, para que você supere o estado de felicidade e seja um bodhisattva, porque você vai iluminar a sua vida e você vai também trazer a iluminação para a vida de outras pessoas, através das suas palavras, tá? Através do seu entendimento que você vai adquirir com a prática que nós vamos fazer, né? E eu queria pedir a participação de vocês nos comentários. Deixa aí para mim vários comentários. O que você achou? O que você pensa? Como que deve ser aí o nosso trabalho diário? Doris, boa noite. E também, se você quer participar do objetivo, acesse a Nona Consciência em 3 meses para determinadas modificações na sua vida. Depois nós iremos nos encontrar presencialmente, né? De repente lá em São Paulo, fazermos uma reunião, que eu vou depois passar o local onde vai ser, e a gente pode também fazer uma visita ao templo da Nichiren Shoshu, onde se encontram reverendos responsáveis pela preservação dos ensinos e por algumas vamos dizer assim, cerimônias que eles também fazem, principalmente, né, aos nossos antepassados, aos falecidos, muitas pessoas morrendo, né, e a sua oração do iluminado, a sua oração vai atingir os seus antepassados, para que você também possa, de alguma forma, né, ser feliz também com seus antepassados. Conduzirem eles ao estado de Buda, seja aonde quer que eles estejam. Se eles faleceram, se teve algum falecimento, a sua oração vai atingir esta pessoa que morreu. E eu estou falando isso porque muitas pessoas estão morrendo de Covid-19. Teve até uma amiga nossa, né, que um parente dela faleceu, ele não era budista, da Nichiren Shoshu, era de outra organização, inclusive budista, e ela está muito triste. Eu gostaria de dar os meus sentimentos e dizer que continue recitando o Nam-myoho Renge Kyo e enviando as suas orações aos seus falecidos, antepassados, que eles vão receber a sua oração, porque Nichiren Daishonin falou sobre isso no Goshô, e entrarem em caminhos que também os levarão a atingir a iluminação em outras existências. Tá bom, queridos amigos?
Gente, tá ruim de ler. Ah, sim. Muitas graças, Doris. Ela escreveu em espanhol, mas eu não entendo espanhol. Então, queridos, ficamos assim, combinados? Boa noite, Carlos. Quem quer perguntar alguma coisa? Escreve aqui nos comentários que eu vou ler. Carlos, você assistiu a live, você entendeu sobre atingir o estado de Buda nessa existência? Queridos, eu já fiz o meu Gongyo da noite, tá? E fiz também o Gongyo da manhã, através desse sutra aqui. Então, amanhã eu vou voltar na live. Acho que vamos marcar para as 7 horas, tá bom para vocês? Quem puder passar amanhã às 7 horas, eu vou estar comentando o primeiro parágrafo do Gosho que eu li hoje. Esse vídeo vai ficar gravado, que eu li o Gosho inteiro, e depois eu vou editar ele em partes, e vai estar também no canal Nichiren Daishonin Ensinamentos no YouTube. Se vocês puderem se inscrever no canal Nichiren Daishonin Ensinamentos, será muito bom, porque lá eu posto vários vídeos, né, sobre os Goshos de Nichiren Daishonin, sobre os ensinos, e quando vocês puderem sempre estar assistindo, vai ser muito bom para vocês. Valéria, como posso obter este sutra? Esse sutra aqui, eu tenho ele em PDF, mas não é bom PDF porque você vai ler no computador e não vai ser bom, né? Este sutra, você compra ele nos templos da Nichiren Shoshu, né? Então, esse sutra aqui, você compra nos templos da Nichiren Shoshu, mas você coloca aí onde você mora. A Nichiren Shoshu, ela possui templo em São Paulo, no Rio de Janeiro e algumas sedes por todo o Brasil. Mas eu vou comprar um monte de sutra desse aqui e vou enviar depois para quem quiser, porque o templo não envia pelo correio, mas eu envio, tá? Eu envio pelo correio, a pessoa compra, acho que custa R$10, o sutra menor, tá, queridos? Esse aqui, ó. Esse sutra menor, Valéria, era o sutra que a Soka Gakkai recitava antigamente. Mas aí a Soka Gakkai, ela modificou o sutra. Cortou uma parte dele, né? Que eu também era da Gakkai. Então, eu recito esse aqui porque eu prefiro o ortodoxo, porque não muda, não mistura, né? Tá, queridos? Então, não tem problema. Se você é de uma, de outra, eu não sei, né? Se você não é de nenhuma, esse aqui é o sutra que vai agir nas profundezas da sua vida para transformar o seu karma, para transformar aquela causa que você não consegue mudar, que você reza 10 horas e não consegue mudar, recita 10 horas de Daimon que não consegue mudar, no Rio de Janeiro. Ah, que maravilha! Tá, eu vou pegar aí o seu e-mail, vou colocar aqui na minha página, nos comentários, Valéria. E aí no Rio de Janeiro eu tenho grandes amigos que rapidinho você vai ter um sutra aí no Rio de Janeiro. Eu vou contactar com eles e eles vão te enviar um sutra, é R$10, esse pequenininho aqui, tá? No Rio de Janeiro, o reverendo está chegando do Japão. Eu sou de lá. Então, muito obrigada, viu? Então é isso, queridos. Amanhã voltaremos com a explicação do primeiro parágrafo sobre atingir o estado de Buda, às 7 horas da noite. Muito obrigada a todos vocês. Espero ter contribuído para a sua elevação de alguma forma e em breve estaremos recitando todos juntos, no mesmo caminho. Boa noite a todos e até amanhã. Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo.